Irmãos, como amanhã é Páscoa, né? É difícil não falar sobre o tema. O que é Páscoa, o porquê da Páscoa. Mas nós vamos ver o sentido real da Páscoa para nós, né? Porque para o mundo a gente sabe, né? Os festejos da Páscoa como são, mas para nós é diferente. Então, nós vamos, primeiro texto é Mateus 26, do 17 em diante. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-o: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bem, aqui, pouquinho antes da morte de Jesus, ele está celebrando a Páscoa com os discípulos. E aí, então, ele institui a ceia. E amanhã nós vamos ter a nossa ceia do Senhor, que é o que ficou para nós celebrarmos. A ceia. A Páscoa, para nós que não somos judeus, ela não tem sentido nenhum. Mas o texto aqui diz que Jesus e os discípulos celebraram a Páscoa. Eles celebraram porque eles eram judeus. Então, o judeu celebra a Páscoa. Mas vamos entender, então, o que era a Páscoa. Então, nós vamos ter que ir lá para Êxodo, capítulo 12. E por que, então, que Jesus também, ele morreu numa Páscoa, numa celebração de Páscoa. Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo.
a cabeça, com os pés e com a fresura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, porquanto eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a instituição da ceia foi um pouquinho antes, na verdade foi durante, eles celebrariam ela durante a última praga do Egito, que era a pior das pragas, né? A morte, então, de todo o primogênito. De todo o primogênito, tanto dos homens como dos animais. Então, vocês imaginem como foi a mortandade que houve ali no Egito. Morria o pai, que era primogênito, e morria também o filho, que era primogênito da casa. Então, numa casa só, houve muito choro, muito luto. Mas aqui, veja que é Deus que manda instituir a Páscoa, é Deus que manda a Páscoa ser instituída, e no final diz aqui que eles deveriam celebrar nas gerações futuras, eles deveriam continuar celebrando como estatuto perpétuo. Isso quer dizer o que quer dizer perpétuo? Para sempre. Então, a Páscoa ser celebrada hoje para o povo judeu, certinho. O povo judeu, ele deve celebrar a Páscoa sim, porque é um estatuto perpétuo. Então, é para sempre. O povo judeu deve lembrar do livramento que Deus deu para ele lá na terra do Egito. A Páscoa nada mais é do que uma festa de uma lembrança do livramento que Deus deu para o povo de Israel na saída do Egito. E um livramento de uma forma tão poderosa quanto foi. Depois das outras pragas que também não foram fáceis, agora então vinha a última praga, que era a pior delas, ou a que mais causou estragos ali, né? Então, por isso que Jesus e os discípulos, eles prepararam a Páscoa e foram comer a Páscoa. Eles eram judeus, é estatuto perpétuo, o judeu deve fazer. Mas aí nós vemos que durante, estava participando da Páscoa, ele então institui a ceia. E a ceia é para a igreja. A Páscoa não é para a igreja, mas a ceia é para a igreja. Por quê, irmãos? Porque nós não somos judeus. Não há motivo para nós celebrar a Páscoa. Alguém daqui é judeu? Tem descendência judia? Vai saber, né? Nessa mistura que a gente é, né? Vai saber. Não tem um sangue judeu aí pro meio, né? Porque o brasileiro é uma mistura de raça, né, gente? Mas não há sentido, né? Nós não fomos libertos do Egito, nós não passamos pela escravidão, nós não temos motivos para fazer uma festa por algo que nós não vivemos. Não faz parte da nossa vida, mas para o povo de Israel faz. E havia alguns requisitos aqui, né? Para eles participarem da Páscoa. Algumas coisas que eles deveriam fazer. Bem, o mais importante daqui, com certeza, é o sangue. O sangue que deveria ser passado nos umbrais das portas. E esse sangue seria um sinal. Então, o anjo da morte, quando passasse na casa que tivesse o sangue, ele não mataria ninguém, né?
diz que passaria por cima. Então, ali ninguém morria, nem o primogênito, nem do animal, nem o humano, não ia morrer. Mas por que é tão importante essa questão do sangue? Vocês viram que o animal que tinha que ser morto aqui tinha especificações também? Tinha que ser macho, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, sem problema algum. Ele devia ser cuidado por um período de tempo para depois ser morto. Eles iriam comer a carne e o sangue, então, ia passar nos umbrais da porta. Quem aqui, além de mim, gosta do Egito? Tem interesse sobre as coisas do Egito? O irmão gosta lá. Marcelo gosta também. Nossa, tudo que eu puder assistir, ler sobre o Egito, eu gosto muito, me interesso muito pelo Egito, pelas as pirâmides e tudo mais. Eles eram um povo muito aquém da era que eles viviam. Eles eram muito inteligentes, irmãos. Bom, tanto que as pirâmides estão aí até hoje, né? Inexplicável. Elas estão ali, elas são a prova de que eles eram um povo com uma cultura muito forte, né? Só que eles eles cultuavam muitos deuses, né? Cultuavam muitos deuses. Um dos principais deuses do Egito era o deus Sol. O deus Sol. Então, eles acreditavam que quando o dia amanhecia, né, o deus Sol reinava e à noite eles diziam que havia uma guerra entre o deus Sol e um outro lá para disputar. Então, toda manhã, os sacerdotes do Egito, eles sacrificavam ao deus Sol, porque era uma vitória o Sol ter nascido naquele dia. Então, o Sol era o grande deus do Egito, um dos grandes deuses do Egito. Depois tinha deus com parte humana, cabeça de animal, né, que a gente vê e tudo mais. Mas, quando veio as pragas, e uma das pragas foi trevas, vocês imaginem como foi para este povo que acreditava que o sol era o Deus deles, ficar em trevas. Deus mandou a praga das trevas para mostrar quem era o Deus de Israel. O Deus Sol, que eles tanto acreditavam, não teve poder sobre o Deus de Israel. Veio as trevas. O Egito ficou na escuridão. Vocês imaginem o terror para eles, que achavam que o Deus Sol podia ser morto. Então, o pânico que eles viveram nessas 10 pragas. O pânico que eles já estavam vivendo. Mas mesmo assim, né, diz a palavra que Faraó continuou dizendo que não deixaria eles ir. Então vem essa última praga. E o sangue tem um simbolismo muito grande na palavra de Deus. O cordeiro simboliza Cristo. Por isso que nós falamos que Cristo é o nosso cordeiro pascal. O cordeiro pascal, sem defeito, sem mancha, sem pecado. Que aqui foi o que foi pedido. Os egípcios, eles tinham uma tradição de, em cima das vergas nas portas, eles escreverem com aqueles hieróglifos que eles escreviam, o nome do Deus deles, o Deus que eles cultuavam. Por exemplo, a Magda, na casa dela, cultuava o Deus Sol, então ela colocava lá. A Karina cultuava um outro Deus, então ela colocava lá. E uma das coisas que vem o sangue sobre a verga das portas é justamente em apagar o nome desses deuses. Eles não tinham poder. Quem tinha poder era o Deus de Israel, né? Então, o sangue ali era a marca de que ali o anjo da morte não passaria. Jesus diz que, né, institui a ceia e fala que o cálice simboliza o seu sangue, derramado na cruz por nós. Era o sangue da nova aliança, né, do Novo Testamento, da nova aliança. E o que significa, irmãos?
Hoje, o sangue de Jesus está sobre nós. Então, a morte, ela não tem mais poder sobre nós. Assim como o anjo da morte não passava na casa que tinha o sangue, hoje nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Então, a morte também não tem mais poder sobre nossas vidas. A morte não nos assusta, digamos assim. Por quê? Porque nós somos marcados com o sangue de Jesus. A morte nos vê e ela sabe que nós pertencemos agora ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós estamos selados com o sangue de Cristo. Então, a morte já não assusta. Nós estamos protegidos da morte. Assim como a casa que tinha o sangue do Cordeiro ficou protegida do anjo da morte, assim nós hoje estamos protegidos da morte, por causa do sangue de Jesus. Por isso que a ceia é um memorial e nós devemos participar de maneira correta quando participamos da ceia. Porque a ceia, ela é para a igreja, é um memorial de que para que a morte não tivesse poder sobre nós, Jesus precisou derramar o seu sangue ali na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Aqui, na Páscoa, um cordeiro foi morto, mas hoje foi Jesus que morreu por nós. Então, o seu sangue. E aqui diz também que eles era um cordeiro por família, porque era de 1 ano. Então, de 1 ano não é um animal muito grande, né? É um animal já ainda menor. E esse cordeiro de 1 ano, ele devia ser um por família. Mas se caso a família fosse pequena, não conseguisse comer todo o animal, então, com o seu vizinho mais próximo, dividiria o animal e comeria a Páscoa junto. Irmãos, Deus sabia que a partir da passagem do anjo da morte, o faraó deixaria o povo sair. E eles deveriam sair depressa, apressadamente. Porque, irmãos, nós conhecemos a história. O faraó deixa eles ir, mas depois se arrepende e vai atrás deles. Mesmo com a praga da morte do primogênito, o faraó deixa eles sair, mas depois se arrepende e vai atrás, então morre lá no Mar Vermelho. Mas, e se eles tivessem se demorado para sair? E se o povo tivesse ficado esperando o faraó decidir? Porque, afinal, já tinha tido 9 pragas e o faraó dizia que deixava, a praga acalmava e ele voltava atrás. Não vai mais, não vou deixar mais. Então, já tinha tido, né? Tinha uma sequência aí que não era boa, né? Ele diz que deixa, mas depois ele não deixa. Então, só que nessa aqui, Deus manda eles ficarem prontos. Eles tinham, quando o faraó dissesse que eles podiam sair, eles já tinham que estar prontos para sair. Eles não podiam esperar, né? Então, eles tinham que estar prontos antes da decisão do faraó. Eles tinham já que estar. E aqui diz, com os calçados, né? Com calçado nos pés, o pão sem fermento simboliza a pressa, que eles sairiam apressadamente de lá. As raízes amargosas lembram o sofrimento que eles passaram no Egito. Então, toda a ceia ali da Páscoa, ela tinha um significado. E eles, então, quando o faraó desse a ordem, eles já deveriam sair. Estar com tudo pronto e sair. E aí, nós vemos, então, que Deus cuidou de muitas coisas. O sangue, porque era muito importante essa do sangue, porque o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. E o sangue do Cordeiro simbolizava Jesus aqui, que é o nosso Salvador, né? O sangue desse Cordeiro salvou as famílias de Israel, mas Jesus é o nosso Salvador e foi através do seu sangue que nós temos a salvação. Então, é uma sombra do que viria a acontecer com Jesus
esse cordeiro, esse sangue era muito importante. Mas eles sairiam do Egito e eles iam percorrer um caminho no meio do deserto. E nós não conhecemos deserto, né? Mas sabemos que é um lugar difícil. É um lugar de extremos. Durante o dia, calor demais, à noite, frio demais. O deserto é assim. Ele é um lugar que tem pouca ou quase nenhuma vida, né? Ainda tem algum pouco de vida lá. Mas durante o dia é calor demais e à noite é frio demais. Mas Deus, ele sempre cuida do seu povo. Eles iam sair e no começo, irmãos, eles teriam que caminhar mais rápido e mais apressadamente. Por quê? Por causa do faraó que viria atrás deles. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, a Carol e o Rogério, que são nossos atletas, no começo da corrida, vocês têm pique, não tem? Agora, lá no final, né? Lá no final, daí já chega o cansaço, né? Já o corpo desgastou e tudo mais, né? Então, o que você geralmente faz? É aproveitar enquanto tem o pique para acelerar. Porque depois vai ficar mais pesado. Então, Deus sabia disso. E Deus prepara para o povo de Israel, antes de sair, uma bela de uma ceia. Eles deveriam comer toda a carne até amanhecer. Eles deveriam comer tudo. Quer dizer, eles saíram dali alimentados. Eles saíram dali com forças para enfrentar o deserto e a caminhada que eles teriam no deserto. E essa primeira caminhada teria que ser a mais rápida. Por quê? Porque Faraó ia se arrepender de ter deixado eles sair. Vejam bem que Moisés e o povo estavam indo ali com crianças, com animais, com tudo, gente. Não era uma caminhada rápida. Tinha idosos. Faraó foi atrás deles com o seu exército, com homens preparados. Foi com homens preparados, foi com seus carros de guerra. Então, Faraó, lógico que ia muito mais rápido. Então, irmãos, vejam como Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes que muitas vezes nós nem percebemos que é o cuidado de Deus. O povo talvez nem teve consciência de por que Deus estava mandando eles comerem, eles se prepararem tanto. Mas Deus sabia o que eles iam enfrentar lá na frente e que eles precisavam estar, porque, gente, eles iam sair apressadamente, com o risco de Faraó ir atrás. Eles não iam ter tempo de parar para cozinhar, para fazer. Logo que eles saíram do Egito, eles teriam que, ralar. Eles não podiam ficar aí de bobeira. Vocês entendem como Deus cuidou de cada detalhe? A instituição da ceia é Deus cuidando, alimentando o povo para que o que eles iam passar ali para frente. Logo a seguir, depois que o anjo da morte passa, Faraó então diz, vai, e o povo sai com festa, com alegria, mas ele vai enfrentar um deserto pela frente. Muitas vezes, irmãos, é duro falar isso, né? A gente sai de um lugar ruim e vai para um outro. Quase pior. Não é pior porque eles eram livres, mas era o deserto. Deus tirou eles da escravidão, mas eles foram para o deserto. Então, muitas vezes, irmãos, a gente acha que a nossa vida é só festa e alegria. E não. Nossa vida, ela é feita de desertos, de momentos difíceis. E é como a gente se comporta nesses momentos difíceis que nos levam a possuir a terra prometida ou não. O deserto para a nação de Israel foi uma prova que Deus colocou. Infelizmente, uma caminhada que deveria durar 40 dias, durou 40 anos. Que absurdo, né?
Se nós pegarmos o mapa do Egito até a Terra Prometida, a gente vai ver, gente, que era 40 dias naquele tempo mesmo. Hoje em dia, 2 dias você chega. Mas durou 40 anos. O que a desobediência a Deus causa também na vida das pessoas. E as pessoas ficaram sofrendo aonde? No deserto. Elas foram contra as leis de Deus e elas ficaram pagando preço aonde? No deserto, num lugar ruim. Não pense que se revoltar contra Deus, você vai, agora eu vou nadar de braçada. Não! Se você está num lugar ruim, você vai para outro pior. Porque daí você está em rebeldia. Então não pense que se afastar de Deus. Mas o povo estava no deserto, lugar ruim, mas Deus estava cuidando do povo. Deus nunca deixou de cuidar do povo. Aí, como nós falamos, durante o dia o deserto é um lugar quente demais. O que acontecia com o povo durante o dia? O que Deus pôs? Coluna de nuvem, né? A nuvem estava sobre o povo, quer dizer, o sol, por mais quente que fosse, amenizava bastante ali, eles tinham sombra ali no deserto. E à noite que esfria, o que acontecia à noite? A coluna de fogo, que servia para iluminar eles ali no deserto e para aquecê-los. Então, nesses 40 anos, Deus cuidou do povo em todos os detalhes. Eles estavam no deserto, mas Deus estava cuidando deles no deserto. Quando nós passarmos por desertos na nossa vida, problemas, dificuldades, lutas, não pense que Deus não está com você ali. Deus está com você ali, sim. Ele está te cuidando ali. Ele está te protegendo ali. Mesmo que o deserto pareça assustador, Deus está cuidando de você ali. Deus está com tua mão ali. E Ele está te vendo ali. E nenhum mal vai te acontecer se você se mantiver nos propósitos de Deus. O povo de Israel, ele teve a instituição da Páscoa. E essa foi a instituição da Páscoa. E eles deveriam, então, fazer isso por estatuto perpétuo, para sempre. Então, hoje, o povo de Israel celebrar a Páscoa, joinha, né? Mas, para nós, ela não tem um significado, né? Assim, de celebração. Mas a ceia, sim. A ceia, para nós, tem significado. Aí, o que aconteceu com a Páscoa? Houve essa distorção de hoje, né? Que para começar, transformar o cordeiro em chocolate, né? Que hoje, fala em Páscoa, é o chocolate, né? O ovo de chocolate. Tem nada a ver com a Páscoa. Absolutamente nada a ver com a Páscoa. Mas aí entrou o comércio, né? E a gente sabe, é a distorção das coisas de Deus. Como cristãos, temos que saber a verdade e nós temos que ensinar nossos filhos a verdade. Ensinar nossos filhos o que foi a Páscoa, o porquê da Páscoa. Porque hoje está tão distorcido, se a gente for eu falo assim que antigamente parece que mesmo as pessoas não cristãos, eles levavam a Páscoa de uma maneira mais certa, né? Mas hoje eu dei risada porque logo que a gente veio morar em Pedreira, perto de onde eu morava tinha umas vizinha bem beata, sabe? Aquelas bem beatas. E na sexta-feira santa elas não faziam nada, não podia fazer serviço nenhum. Não podia jogar o lixo fora, né? E a gente, né, fazia, eu escandalizava aquelas beatas lá que, nossa, não podia, porque era sexta-feira santa, não podia, porque a gente estava pisando em Jesus. Se fizesse alguma coisa sexta-feira santa. Aí, essa semana foi complicado. Eu ontem fui no mercado, tive que ir no mercado ontem. Um mercado só ficou aberto lá na cidade. Falei, mas hoje é tranquilo, não vai ter ninguém. Nossa, mãe, irmãos, era um formigueiro. Falei, o que aconteceu com esse povo? Não respeita mais sexta-feira santa. Então, assim, a gente vê que tem se perdido os valores até, né? Mesmo que fosse errado, mas eles tinham princípios e valores que a gente vê que
geração após geração tem se perdido, tem deixado para lá, né? Então, nós precisamos ensinar nossos filhos o porquê da Páscoa. Para nós entendermos também um pouquinho mais sobre quando Jesus fala é o sangue da nova aliança, em Êxodo 24, olha só o que acontece aqui. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu em uma voz, e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Vocês viram como que o povo era terrível? Quando Deus chama Moisés, dá a palavra para o povo, e Moisés vem e fala para o povo, o que o povo fala? Nós vamos fazer. Tudo isso nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso aí, Deus. Pode ficar tranquilo, Moisés. Nós vamos obedecer. Então, é feito sacrifícios pacíficos, é feito holocaustos. Uma parte do sangue é aspergido sobre o altar, sacrifício, e outra parte, o que Moisés faz? Ele pega o sangue e joga sobre o povo, como se o povo, com isso, fosse o sinal de que o povo realmente estava aceitando aquilo que Deus estava falando para eles. Então, aqui, irmãos, vocês veem que o sangue ele tem uma conotação muito importante. Aqui era sinal de que eles estavam aceitando a palavra de Deus e que eles estavam de acordo com aquilo que Deus tinha falado para eles. Mas não foi isso, né? Não foi isso que aconteceu. A gente sabe que logo mais, de lá a pouquinho, o povo já esqueceu e já voltou a fazer coisas erradas contra Deus. Mas aqui ainda era sangue de um animal. O sangue de um animal. Se simbolizou uma aliança entre Deus e o povo. Deus deu a palavra e o povo disse que obedeceria. Então, firmou-se com sangue essa aliança. Por isso que Jesus também fala lá, este é o sangue da nova aliança. Se nós formos para o livro de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 em diante, diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui no livro do profeta Jeremias, Deus está falando dessa farei um novo concerto com Israel. Não aquele concerto, aquela aliança que eu fiz quando eu tirei eles lá do Egito, que eles então não
obedeceram, mas eu farei um novo concerto. Então, aqui no livro de Jeremias, já estava falando qual seria este novo concerto. Seria Jesus, né? Jesus era um novo concerto com Israel, com a casa de Israel. Agora, não mais escrito em tábuas, diz ali em Jeremias, né? Mas no coração. Então, hoje nós não seguimos a palavra de Deus, mas nós não seguimos as leis que Deus deu a Moisés e tal, não. Por quê? Porque houve um novo concerto quando Jesus morreu na cruz. O seu sangue aspergido sobre nós, agora nós temos ele dentro de nós, dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele habita onde? Ele habita dentro de nós. Então, agora, o que está dentro de nós é que deve fluir, não sacrifícios feitos com animais ou coisas assim. Mas agora é o que está dentro do nosso coração. As coisas de Deus devem estar dentro do nosso coração. Por quê? Porque Jesus, ele foi e derramou seu sangue ali na cruz para que a morte não tivesse mais poder nenhum sobre nós. E a morte não tem mais esse poder sobre nós. Seu sangue nos livrou da morte. Mas ele quer que nós também vivamos para ele. Ele salvou o povo de Israel do Egito para quê? Para que eles fossem a nação santa. E hoje essa nação santa somos nós. Então nós temos que viver de acordo com isso. Porque senão nós anulamos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós anulamos o que ele fez por nós na cruz. Hebreus 9, 22 diz o texto lá, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No passado, se derramava o sangue de um animal para remissão dos pecados, para cobrir o pecado do povo. Hoje, nós não fazemos isso. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue ali na cruz para nos remir os pecados. Mas não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Eu fosse liberta dos meus pecados, Jesus precisou derramar o seu sangue. E muitas vezes, irmãos, nós vamos participar da ceia em pecado, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. E é por isso que o texto da ceia, principalmente de Coríntios, que Paulo traz, é tão pesado, que Paulo fala assim, olha, examine-se o homem a si mesmo. Se examine, se faça um autoexame. Por quê, irmãos? Porque nós não precisamos que as pessoas nos digam, nós sabemos. Porque nós temos dentro do nosso coração agora a palavra escrita. Está dentro de nós. Então eu não preciso que alguém venha apontar o meu pecado, porque eu sei do meu pecado. Não é verdade? E eu que mais sei. Porque às vezes eu posso fazer escondido que ninguém vê. Né? Então, eu não preciso que alguém venha falar para mim, você está em pecado, não pode participar da ceia. Os irmãos aqui que são mais velhos, cristãos mais velhos, sabem que muitas igrejas, os irmãos iam servir a ceia, chegava assim, olhava, dizia, não, já sei do seu pecado, você não vai tomar hoje não. Não era assim, irmãos? Quem estava em disciplina também não podia participar da ceia. Né? Quem estava em disciplina não podia participar da ceia. Algumas igrejas ainda são assim. É assim, né? A assembleia é bem assim mesmo. E os irmãos que servem na assembleia geralmente são bem bravos, né? Não, você não. Eles falam assim na cara da gente mesmo. Você não. Só que, na verdade, o texto da ceia, ela não diz que nós não devamos participar da ceia. Quando ela diz para nos examinar, ela quer dizer assim, se examine, se você achar alguma coisa errada, se conserte. E assim coma e beba, não é isso que Paulo fala? Se examine, achou alguma coisa que tem que pedir perdão, peça, e assim coma e beba. Por quê que nós precisamos comer e beber?
Porque o texto de João diz que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida. Então, se eu, por causa do pecado, deixo participar da ceia, eu estou me condenando à morte, irmãos. Porque aquele que não come e não bebe não tem vida. Não é para nós deixar de participar da ceia. É para nós deixar o pecado que nos faz comer a ceia indignamente. Mas ao examinar, então, eu me conserto e assim eu como e bebo, porque é o memorial instituído por Jesus, que mostra que ele derramou seu sangue, e o seu sangue está, aspergido sobre mim. O anjo da morte não pode me fazer nada. Os meus pecados foram todos apagados, porque quando fazia holocaustos, se matava um animal para perdão dos pecados. Agora Jesus morreu na cruz para perdão dos meus pecados. Esse negócio que muita gente fala, né? Que a fé que é de graça, não é de graça não. Ela foi pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça não. Teve um preço e esse preço nós não podíamos pagar. Era um preço que ninguém de nós tinha condições de pagar. E Jesus pagou. E ele morreu ali na cruz para nos dar a salvação e a remissão de pecados. Remissão total. A Bíblia diz que ele nos torna brancos como a neve, ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como a escarlate, que né? Ele transforma nós brancos como a neve, quer dizer, sem sujeira nenhuma, limpinhos. A neve, né? Ela é branquinha, não tem sujeira nenhuma. E tem uma coisa também, se tem alguma coisa na neve, a gente vê de longe, não vê? Por quê? Porque está tudo branco, se tem um pontinho de outra cor lá. É isso, irmãos. O sangue de Jesus nos limpa, nos torna brancos como a neve. Mas quando a gente está vivendo nesse mundo, de vez em quando, vai aparecer um pontinho de outra cor lá, porque a gente vai pecar. E quando fala examine-se homem em si mesmo, é para nós olhar e, opa, tem uma sujeirinha ali que não é para estar aí. Eu estou branquinho, mas tem uma coisinha ali que eu preciso tirar. E porque nós estamos brancos como a neve, vai ser fácil, porque dá para ver. Esse negócio da pessoa dizer que não sabe se pecou ou não, ela está se enganando a si mesma. Porque, irmãos, nós sabemos quando a gente erra. Essa que é a verdade, nós sabemos. Nós sabemos se a gente fala alto com outra pessoa. A gente sabe, irmãos, a gente não precisa. Por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A gente não precisa que outra pessoa nos examine. Porque a gente sabe exatamente o que a gente precisa, é ser sincero. Com nós mesmos e com Deus. Deus já sabe, lógico, do nosso pecado. Deus já sabe onde a gente errou. Então a gente precisa ser sincero com nós mesmos, porque Deus já sabe, né? E o que acontece é que nós temos a mania de achar desculpa para o nosso pecado. Não, eu xinguei o Du, mas Senhor, tu não sabe o que o Du fez para mim. É aquilo do Éden, né? Jogando a culpa no outro. Nós nos tornamos especialistas nisso. O homem se tornou especialista em dizer que o pecado é até meu. Mas não é bem assim, né? Fui eu que pequei, mas sabe, Senhor, a culpa é da serpente. Senhor, a culpa foi da Eva. Olha a mulher que você me deu, Senhor. Então é assim, quando a gente vai nos examinar, nós temos uma tendência, mas eu pequei. Uma coisa, irmãos, que muita gente tem feito, é assim, mas o meu pecado perto do pecado do irmão, não é nada. Eu fiz uma coisinha assim, mas a Carol fez... A gente vai se examinar olhando a vida do outro. Não é isso que o texto diz. Não é para mim examinar a minha vida do ponto de vista do outro.
Eu examino a minha vida do ponto de vista da palavra. É daqui. É desse ponto de vista que eu me examino. Independente da Carol, independente do Du, da Lara, de quem quer que for. Eu vou me examinar de acordo com a palavra. E se, de acordo com a palavra, tem algo dentro de mim que não está certo, eu preciso me consertar. O nosso parâmetro nunca é o nosso irmão. O pecado do nosso irmão é dele e é problema dele. O problema é o nosso pecado. Então, eu preciso olhar dentro de mim e ver o meu pecado. Eu não posso colocar, mas o fulano de tal. Irmãos, a salvação ela é individual. Às vezes eu não conserto o meu pecado, fico olhando o pecado do irmão, o irmão se arrepende, pede perdão e vai para o céu e eu fico porque não consertei o meu, olhando para o pecado do outro. Então a Bíblia é muito clara nisso, da gente olhar para a gente mesmo, é a nossa vida, é o que a gente faz que conta diante de Deus. Independente do outro, irmão, independente se o outro fez ou não fez ou deixou de fazer, cada um vai dar conta. E a ceia é o momento, então, nós aqui é uma vez no mês, tem igreja que é todo domingo, tem igreja que é uma vez por ano, e tem uma seita que só uma parte que ceia. Isso daí já é seita, porque a ceia é para todos. O texto de João diz, aquele que não come, não bebe do meu sangue, não tem vida. A ceia é para todos. Ela simboliza esse sacrifício de Jesus. O sangue dele precisou ser derramado, ser aspergido sobre mim, para que a morte, então, não tivesse mais poder. E o que é a morte? É o inferno, irmãos. Hoje ele não tem poder sobre nós. Nós temos escolha. Jesus fez tudo isso, morreu na cruz, se entregou por nós, para nos dar uma escolha. Se a gente quer ele ou não. Olha só, ele não nos obriga. Ele não diz que nós somos obrigados a servi-lo. A salvação ele deu para quem quiser. Todos que quiserem, ele dá. Aí é uma escolha. E se eu quero, se eu aceito o sacrifício dele ou não. Mas um dia, eu vou ter que responder pelas minhas escolhas diante dele. Eu vou ter que responder pelas escolhas que eu fiz nesta vida diante dele. E eu vou ter que dizer, então, o porquê que eu não quis o seu sacrifício. Então, irmãos, o povo de Israel, ele era assim. Deus falava, ele, então tá, nós vamos fazer. Aí, de lá a pouquinho, já desistia de tudo e voltava a fazer o que não agradava a Deus. Mas nós, com o sacrifício de Jesus na cruz, nós precisamos ser constantes. A Bíblia diz que a gente precisa ser constante. A gente não pode viver de altos e baixos. A nossa vida humana, ela é cheia de altos e baixos. Nossa vida é assim. Tem vezes que nós estamos bem, às vezes nós estamos, às vezes nós estamos bem de saúde, às vezes nós não estamos, às vezes a gente está bem financeiramente, às vezes não está. A nossa vida humana, ela é cheia de altos e baixos, faz parte deste mundo. Mas a nossa vida com Deus, ela não pode ser essa gangorra de altos e baixos. Ela precisa ser uma vida constante. Ela não pode ser, hoje eu estou bem, glória a Deus, hoje eu não estou... A nossa vida cristã, ela precisa ter uma constância. Ela não pode ser como nossa vida humana. O dia que eu estou bem, eu busco a Deus. O dia que eu não estou bem, eu não busco a Deus. Não pode ser assim. Nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida constante. A nossa vida de oração, ela deve ser uma vida de oração constante. A nossa vida de leitura da palavra tem que ser constante. Por quê, irmãos? Porque se nós deixarmos as coisas de Deus, a gente se esvazia rapidinho. E para encher de novo, irmãos, dá um trabalho, vocês nem imaginam. Eu vou parar de fazer devocional um mês, porque eu estou cansado, eu vou ficar um mês sem fazer devocional. Daqui um mês, você regrediu espiritualmente uns 10 anos na sua fé. Porque assim,
Por quê? Porque esse mundo nos suga. As coisas deste mundo, elas é uma guerra, irmãos. A Bíblia diz, Jesus diz que nós vivemos numa guerra. E quando nós abaixamos a nossa guarda, nós perdemos a guerra. Então, por isso que a nossa vida cristã ela precisa ser uma constância. Ela precisa estar sempre no mesmo nível. Eu preciso estar sempre buscando a Deus. Eu preciso estar sempre me enchendo de Deus. Porque as circunstâncias desta vida já nos levam a muitas vezes a gente fraquejar. E se nós não estivermos bem espiritualmente, é muito mais fácil cair. Tem um hino que fala assim, todo dia o pecado vem. E é isso mesmo, irmãos, todo dia. E se eu estiver fraco, quando a gente está doente, como é difícil fazer as coisas, né? O nosso serviço, o nosso trabalho, tudo é difícil, né? As coisas que a gente faz normalmente, nossa, quando a gente está ruim, empurrar para fazer. Assim é a nossa vida espiritual, irmãos. Se nós estamos fracos, vai ser um peso fazer as coisas. Mas se nós estivermos bem, tudo vai fluir. E quanto mais cheios de Deus nós estivermos, mais fortes nós vamos ficar.